Bem-vindo ao treinamento do Sistema Aliança da Javé Nessi. Neste vídeo, falaremos sobre os cadastros de prestadores de serviços. Como prestadores de serviços, são entendidas as empresas ou profissionais que atendem aos seus beneficiários como clínicas, hospitais, laboratórios, médicos, dentistas, etc. O cadastro de prestadores possui os campos básicos cadastrais como nome, razão social, data de inclusão, etc. Neste vídeo, falaremos sobre os principais campos utilizados em processamentos e classificações. O campo Tipo do contrato define como é o vinculado do prestador com sua empresa, rede contratada, rede referenciada ou rede própria. Tipo de pessoa. Este campo indica se o prestador é do tipo PF ou PJ. Esta informação é importante para o cálculo de impostos, que em alguns casos possuem diferenças entre estes tipos. Tipo do prestador. Este campo indica qual é o tipo de prestador, como hospital, médico, clínica, laboratório, entre outros. Este tipo é importante para auxiliar o beneficiário na busca de prestadores na consulta da rede credenciada. Tipo de pagamento. Aqui você deve informar se este prestador recebe por procedimento realizado, que é o padrão, ou caso seja um prestador contratado, pode ainda receber por salário fixo. Indo para a pasta de informações auxiliares, você pode informar o CNES e também ajustar os seguintes flags. Este prestador está com atendimento suspenso. Caso o prestador esteja com seus atendimentos suspensos, marque esta opção. Este prestador participa da rede indicada. Este flag tem a finalidade de classificar os prestadores mais importantes ou que participam da rede indicada de atendimento. Na autorização, realizar filtragem e mostrar apenas os procedimentos autorizados. Este flag configura o sistema para filtrar e apresentar apenas os procedimentos que estão cadastrados como procedimentos autorizados para o prestador. Agora vamos falar sobre as tabelas auxiliares ou subcadastros disponíveis no cadastro de prestadores. Iniciaremos pelo cadastro de endereços. A primeira característica que devemos ressaltar é que o prestador pode ter um ou mais endereços vinculados ao seu cadastro. Entrando no cadastro de endereços, observamos os campos padrão como endereço, logradouro, bairro, cidade, estado, CEP, telefones, e-mail, entre outros. Na aba Informações Auxiliares, temos alguns campos importantes de informação. Este é o endereço de correspondência. Este campo estabelece que este endereço é o endereço principal de correspondência. Não necessariamente possui atendimentos neste endereço. Neste endereço do prestador há atendimento. Este campo indica que o beneficiário pode ser atendido no respectivo endereço. Observação. Endereço. Neste campo você pode registrar observações, horários, entre outros detalhes do endereço. Este endereço pode ser divulgado. Este campo indica que este endereço pode ser exibido na consulta da rede credenciada para o prestador. Este endereço pode ser divulgado na internet. Este campo indica que este endereço pode ser exibido nas consultas na internet. Agora vamos falar sobre os dados dos contratos dos parceiros e prestadores. Neste cadastro, você pode registrar os dados do contrato e, principalmente, as informações de processamento e cálculo de contas. Os campos número CNPF, CNPJ, RG, entre outros, são dados cadastrais básicos e com conteúdo autoexplicativo. Os campos banco, agência, número da conta são utilizados para a geração de relatórios e até arquivos de depósitos bancários. O campo referência da tabela de consulta indica qual tabela de procedimentos deve ser utilizada para calcular uma consulta. Aqui você informar a tabela desejada como AMB, CBHPM, CIEFAS, TUSS, tabela própria ou qualquer outra tabela que sua empresa utilize.
os campos referência de tabela SP-SADT, referência de tabela procedimentos ambulatoriais, referência de tabela internações e referência de tabela odonto funcionam da mesma forma, ou seja, servem para vincular estes tipos de procedimentos à respectiva tabela de procedimentos. Caso o prestador receba uma mesma tabela para todos os tipos, preencha a mesma tabela em todos estes campos. Veja o vídeo sobre o cadastro das tabelas de procedimentos para entender como uma tabela pode ser cadastrada ou configurada. Referência tabela materiais. Aqui você pode preencher a tabela vinculada ao prestador para materiais. Neste caso, geralmente a tabela Simpro, mas você pode informar qualquer outra que exista em seu cadastro. Referência tabela medicamentos. Aqui você pode preencher a tabela vinculada ao prestador para medicamentos. Neste caso, geralmente a tabela Brasindice, mas você pode informar qualquer outra que exista em seu cadastro. Referência tabela serviços. Aqui você pode preencher a tabela vinculada ao prestador para serviços hospitalares, se aplicável. Você pode informar qualquer outra que exista em seu cadastro. Na aba Informações Auxiliares, você tem disponível vários campos cadastrais básicos, como número de inscrição no INSS, número de inscrição no PIS, código do Conselho Profissional, entre outros. Neste vídeo, vamos nos concentrar nos campos mais importantes e utilizados em cálculos e processamentos. Começaremos por campos específicos para prestadores de medicina, como médicos, clínicas e laboratórios. Portanto, dentistas, clínicas odontológicas ou outros tipos de prestadores não médicos não precisam ter os campos seguintes preenchidos. Estes campos também podem ser ignorados se você inserir os valores a pagar dos procedimentos diretamente na área Produtos Serviços Realizados, que é o local onde recomendamos que os valores sejam configurados. Porém, caso você prefira não informar os valores nesta área, poderá parametrizar os campos seguintes para apurar os valores a pagar para os prestadores. Quantidade de SEAC para consultas. Caso o prestador receba pela tabela AMB, neste campo você pode estabelecer uma quantidade específica de CH, coeficiente de honorários, para ser calculado nas consultas. Valor do CHA para consultas. Vinculado ao campo anterior, este é o valor que será multiplicado pela quantidade de CH para apurar o valor a ser pago em uma consulta. Os campos valor do CH para exames, valor de CH para ambulatórios, valor de CH para internações, também servem para ajustar o valor a ser multiplicado pela quantidade de CH dos procedimentos. Estes valores são aplicáveis caso o prestador receba pela tabela AMB. Valor do filme radiológico. Neste campo, você deve informar o valor do metro quadrado do filme radiológico para ser multiplicado pela quantidade de filmes, quando aplicável. O flag. Este prestador é isento de IR, deve ser marcado caso deseje que o sistema não calcule IR para o prestador. O flag reter CSSL no pagamento deve ser marcado caso deseje que o sistema retenha CSLL no cálculo do prestador. O flag retém COFINS no pagamento deve ser marcado caso deseje que o sistema retenha COFINS no cálculo do prestador. O flag retém PIS/PASEP deve ser marcado caso deseje que o sistema retenha PIS/PASEP do prestador. O flag. Este prestador é optante pelo Simples. Indica que este prestador está cadastrado sob o regime Simples. O flag retém INSS. Deve ser marcado caso deseje que o sistema retenha INSS do prestador. O campo dia de vencimento tem a finalidade de configurar o dia do mês para qual os pagamentos do prestador devem ser gerados. O campo
quantidade de dias mínimo, retorno, reconsulta, informa a quantidade de dias mínimo para que o sistema classifique uma consulta de retorno como reconsulta. Alíquota INSS. Neste campo, você pode informar a alíquota de INSS específica do prestador. O subcadastro Relação de parceiros, prestadores por especialidade tem a finalidade de informar uma ou mais especialidades do prestador. O primeiro e principal campo deste subcadastro é o código da especialidade. Nele, você vinculará a especialidade do prestador. As especialidades disponíveis para vínculo estão disponíveis no cadastro de especialidades, ou seja, caso você precise ajustar os dados das especialidades, entre no cadastro de especialidades para esta tarefa. O flag, divulgar esta especialidade do prestador. Este flag indica que a respectiva especialidade deve ser divulgada e pode ser consulta na consulta de rede credenciada. Endereço específico onde atende esta especialidade. Este é um campo opcional e serve para vincular algum endereço específico a uma determinada especialidade. Imagine, por exemplo, que o prestador possua 3 endereços e em cada um dos endereços atende apenas a alguns tipos de especialidades. Este campo servirá para que você parametrize este tipo de situação. Se não houver esta situação, ou se o prestador possuir apenas um endereço, este campo pode ser ignorado. O flag divulga esta especialidade na internet. Este flag indica que a respectiva especialidade deve ser divulgada na internet e no portal. O subcadastro de produtos e serviços realizados por prestador é um dos mais importantes para efeito de parametrizações do prestador. Nele, você poderá registrar todos os procedimentos para os quais o prestador foi credenciado, além de permitir ajustar valores específicos para estes procedimentos para o prestador, permitindo assim que negociações específicas no contrato do prestador sejam parametrizadas no sistema para apurar os valores a pagar para o prestador adequadamente. Os campos Código do Serviço Inicial e Código do Serviço Final serve para que você defina o intervalo, faixa, de serviços ou procedimentos que está parametrizando. Caso você opte por cadastrar procedimento por procedimento, preencha o mesmo código em ambos os campos. O campo Valor do procedimento ou item define quanto sua empresa pagará ao prestador pelo respectivo serviço ou procedimento. Desta forma, você pode inserir a tabela específica do prestador, determinando-lhe o valor a ser pago para cada procedimento, conforme o contratado junto ao prestador. Caso você deixe este campo de valor vazio ou zerado, o sistema entenderá que você está parametrizando apenas que o prestador realiza o procedimento e os valores serão obtidos por outros parâmetros. Porém, vale observar que sempre que possível, indicamos que você parametrize aqui também os valores a pagar, pois assim fica mais fácil para você parametrizá-lo. Neste subcadastro também é possível configurar valores a pagar por CH, coeficiente de honorários. Também é possível indica que deseja aplicar determinados valores apenas para determinados planos, determinadas especialidades, entre outros parâmetros adicionais. Estes parâmetros adicionais ficam por padrão inativos, mas você pode habilitar estes campos utilizando o assistente de configuração de campos. Veja o vídeo sobre o assistente de configuração de campos para entender como fazer esta configuração. O subcadastro Serviços autorizados para o prestador funciona da mesma forma do subcadastro de produtos e serviços autorizados para o prestador, porém voltado a serviços hospitalares, se aplicável. Os demais subcadastros do prestador são opções menos utilizadas. Por este motivo, falaremos brevemente sobre as mesmas apenas para fins de conhecimento. Observação dos prestadores. Neste subcadastro,
você poderá inserir observações, alertas e demais características do prestador. Configuração das captações ou pacotes do prestador. Neste subcadastro, você poderá definir os parâmetros dos valores de pagamento por captação ou pacote, os parâmetros para os rateios de valores e os dados e informações de onde estes valores deverão ser aplicados. Este cadastro apenas tem relevância para prestadores que recebem por captação ou pacote fixo. Tipos de títulos de prestadores. Neste subcadastro, você pode cadastrar os títulos de graduação ou outros títulos do prestador. Taxas de cálculo a aplicar por referência de tabela. Este subcadastro tem a finalidade de permitir que alguma taxa ou percentual seja aplicada sobre alguma determinada tabela ao calcular os valores para o prestador. Redes indicadas do prestador. Neste subcadastro, você pode vincular o prestador a algumas redes indicadas específicas. Programa de qualificação dos prestadores. Este subcadastro permite que você parametrize os dados de qualificação dos prestadores. MatMed por prestador. Caso você negocie valores específicos de MatMed para o prestador, aqui você poderá parametrizar os dados específicos. Complemento de valores por prestador. Aqui você poderá valores complementares ou adicionais a serem pagos para o prestador. Valores: US/O, taxa e filme. CBHPM por prestador. Neste subcadastro, você poderá parametrizar os dados específicos de CBHPM a serem calculados para o prestador, caso o prestador receba por meio da tabela CBHPM. Valores portes CBHPM por prestador. Assim como o subcadastro anterior, este cadastro serve para parametrizar dados de cálculo da CBHPM, caso o prestador receba por esta tabela de procedimentos. É importante ressaltar que, assim como outros cadastros, o cadastro de prestadores, do endereço, do contrato e das outras tabelas correlatas possuem vários outros campos de informação disponíveis. Caso você deseje habilitar algum deles, assista ao vídeo sobre configuração dos campos de cadastros. Obrigado!